Um assaltante aborda o milionário, e a tensão explode em segundos, até que uma pequena figura surge para mudar tudo. A menina de rua que ele alimentava todos os dias se torna sua inesperada protetora. Esse ato de coragem não só salva sua vida, mas o arrasta para uma luta contra forças ocultas e perigosas. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. A Avenida Paulista, coração financeiro de São Paulo, exibia seu brilho imponente naquela noite fria de junho. Oswaldo Menezes, um dos empresários mais influentes do ramo imobiliário brasileiro, caminhava sozinho em direção ao seu BMW blindado, estacionado em uma rua lateral. Aos 48 anos, dono da Menezes Incorporações, ele acabara de sair de uma reunião, onde os números do último trimestre haviam superado todas as expectativas. Enquanto seus passos ecoavam pelo asfalto, seus pensamentos divagavam entre os projetos futuros e a solidão que o acompanhava em sua cobertura triplex nos Jardins. Apesar dos bilhões em sua conta, algo essencial parecia faltar em sua existência. Talvez fosse esse vazio que o levava todos os dias a um pequeno ritual que se tornara significativo em sua rotina. A poucos metros dali, sentada na calçada próxima a uma banca de jornal, Tainá esperava. Uma menina de apenas 9 anos, com olhos castanhos profundos que pareciam guardar a sabedoria de alguém muito mais velho. Seus cabelos cacheados emolduravam um rosto que, apesar das dificuldades, mantinha um sorriso genuíno. Nas noites paulistanas, ela sobrevivia como podia, sem família, sem lar fixo. Oswaldo se aproximou da menina com um pacote em mãos. Era um ritual que acontecia todas as noites. Um sanduíche, uma garrafa de suco e, ocasionalmente, um chocolate. Ou fruta. Nenhuma palavra era trocada além do necessário. Era uma conexão silenciosa, mas profunda. Boa noite, Tainá, cumprimentou Oswaldo, entregando o pacote. Obrigada, seu Oswaldo, respondeu ela, com aquela voz que misturava timidez e determinação. Havia algo naquela menina que tocava profundamente o empresário. Talvez fosse a dignidade com que enfrentava as adversidades, ou a forma como seus olhos brilhavam ao agradecer pelo pouco que recebia. Em Tainá, Oswaldo via um lembrete diário de que, além dos números e negócios, existia uma humanidade que ele não podia ignorar. Naquela noite, porém, algo estava diferente. A brisa fria que corria entre os prédios parecia carregar um pressentimento inquietante. Após entregar o pacote, Oswaldo se despediu com um sorriso discreto e seguiu em direção ao estacionamento onde deixara seu carro. Os pensamentos do empresário divagavam enquanto ele caminhava. O contraste entre sua vida de luxo e a realidade daquela criança sempre o incomodava. Por que não fazer mais? O que o impedia de mudar completamente a situação dela? Essas perguntas o atormentavam quase diariamente, mas algo sempre o travava. Talvez o medo de se envolver demais, de criar vínculos que pudessem ser dolorosos. Ao se aproximar do carro, Oswaldo pegou a chave no bolso. Foi nesse momento que notou uma movimentação estranha nas sombras. Um homem surgiu repentinamente, com o rosto parcialmente coberto por um capuz e uma expressão de desespero nos olhos. Passa tudo. Carteira, celular, chave do carro, exigiu o homem claramente, nervoso, aproximando-se de forma ameaçadora. Oswaldo, pego de surpresa, congelou. Em seus quase 50 anos, nunca havia enfrentado uma situação assim. O pânico tomou conta dele, impedindo qualquer reação. O assaltante, interpretando a hesitação como resistência, empurrou o empresário violentamente contra o veículo. "Eu falei para passar tudo, agora!" gritou o homem cada vez mais agressivo. Foi quando algo inesperado aconteceu. Como um flash, uma pequena figura surgiu das sombras. Tainá, que havia seguido Oswaldo discretamente, apareceu empunhando um pedaço de madeira, semelhante a um taco, que recolhera do lixo dias antes e guardava para proteção. Com uma coragem impressionante para seu tamanho, a menina acertou um golpe certeiro nas costas do assaltante. Não foi suficiente para machucá-lo seriamente, mas o bastante para distraí-lo
e fazer com que Osvaldo tivesse tempo de se afastar. "Seu Osvaldo, corre!" gritou Tainá. O assaltante, surpreso com a intervenção inesperada, virou-se para a menina com fúria nos olhos. "Sua moleque intrometida! Você não sabe onde está se metendo!" vociferou ele antes de fugir, ao perceber que a comoção havia atraído a atenção de pessoas próximas. Antes de desaparecer na escuridão, lançou uma ameaça no ar. "Isso não vai ficar assim." Osvaldo, ainda atordoado, aproximou-se de Tainá, que permanecia firme, segurando o pedaço de madeira, embora suas mãos tremessem levemente. "Tainá, você poderia ter se machucado", disse ele, recuperando o fôlego. "O senhor sempre me ajuda. Era minha vez de ajudar", respondeu ela com uma simplicidade desconcertante. Naquele momento, algo mudou no olhar de Osvaldo. Não era apenas gratidão o que sentia, mas uma profunda admiração por aquela pequena heroína que, sem nada a ganhar, arriscou-se por ele. Enquanto as sirenes da polícia começavam a soar ao longe, alertadas por alguém que presenciara o incidente, Osvaldo tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de 2 vidas. "Vem comigo, não podemos ficar aqui", disse ele, estendendo a mão para Tainá. A menina hesitou por um instante. Anos nas ruas a haviam ensinado a desconfiar, mesmo daqueles que pareciam bem-intencionados. Mas algo nos olhos de Osvaldo transmitia segurança. "Para onde vamos?" perguntou ela. "Para um lugar seguro. Preciso agradecer adequadamente pelo que você fez." Tainá aceitou a mão estendida, e juntos entraram no carro de Osvaldo. O empresário dirigiu até sua mansão nos jardins, um mundo completamente diferente do que Tainá conhecia. Ao chegarem, foram recebidos por Dona Zélia, a governanta que administrava a casa há mais de 20 anos. "Osvaldo, o que aconteceu? E quem é essa menina?" perguntou Dona Zélia, surpresa ao ver o patrão acompanhado. "Esta é Tainá. Zélia, ela acaba de salvar minha vida. Prepare um banho quente e algo para ela comer, por favor, e arrume o quarto de hóspedes." A governanta, apesar de surpresa, não fez mais perguntas. Anos de convivência com Osvaldo haviam lhe ensinado a reconhecer quando ele estava decidido. Enquanto Tainá era guiada por Dona Zélia para um merecido banho, Osvaldo retirou-se para seu escritório. Com as mãos ainda trêmulas, serviu-se de um drink e tentou organizar os pensamentos. O que faria agora? Não podia simplesmente ignorar o que acontecera. A ameaça do assaltante soava real demais, e ele sabia que Tainá estaria em perigo por tê-lo defendido. Pegou o telefone e discou para Júlio Valente, seu advogado e amigo de longa data. "Júlio, preciso de sua ajuda. Aconteceu algo incomum. Pode vir à minha casa amanhã cedo?" Do outro lado da linha, Júlio percebeu a seriedade na voz do amigo. "Claro, Osvaldo. Estarei aí às 8. Está tudo bem?" "Agora sim, mas preciso de orientação. Envolve uma criança." Após desligar, Osvaldo permaneceu sentado, contemplando. A janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade que nunca dormia. São Paulo, com suas luzes e sombras, seus contrastes brutais entre riqueza e miséria, parecia um reflexo perfeito de sua própria vida naquele momento. Seus pensamentos foram interrompidos por uma leve batida na porta. Era Dona Zélia, anunciando que Tainá estava alimentada e vestida com roupas limpas que conseguira improvisar. "Ela está no quarto de hóspedes, mas pediu para falar com o senhor antes de dormir." Osvaldo encontrou Tainá sentada na beirada da enorme cama, parecendo ainda menor em meio aos luxuosos lençóis de algodão egípcio. Seus cabelos, agora limpos, revelavam cachos perfeitos. Vestida com uma camiseta que mais parecia um vestido nela, a menina olhava ao redor, claramente deslocada naquele ambiente. "Obrigado pelo que você fez hoje", disse Osvaldo, sentando-se em uma poltrona próxima. "Não precisa agradecer. O senhor sempre me ajudou", respondeu ela com aquela maturidade desconcertante. "Tainá, aquele homem fez uma ameaça. Você pode estar em perigo. Acho melhor ficar aqui por alguns dias até termos certeza de que está tudo bem." A menina pareceu pesar a proposta.
Anos de sobrevivência nas ruas a haviam ensinado a avaliar rapidamente situações e pessoas. Não quero causar problemas, seu Osvaldo. Você não está causando. Na verdade, acho que sua presença aqui é necessária, respondeu. Ele surpreso com suas próprias palavras. Havia algo naquela criança que preenchia um vazio que ele nem sabia que existia. Naquela noite, enquanto Tainá finalmente dormia em uma cama de verdade, talvez pela primeira vez em muito tempo, Osvaldo permaneceu acordado. Seu instinto lhe dizia que a ameaça daquele assaltante não era vazia. Pessoas que viviam na marginalidade raramente agiam sozinhas, e São Paulo era uma cidade onde as sombras escondiam redes complexas de interesses. O que Osvaldo não sabia naquele momento era que aquele incidente aparentemente isolado iria expor muito mais do que um simples assalto frustrado. Nas semanas seguintes, descobriria que as ameaças vinham de lugares muito mais próximos do que poderia imaginar, e que na luta para proteger Tainá, acabaria descobrindo segredos sombrios dentro de sua própria empresa. Capítulo 2. Sombras e ameaças. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas do quarto de hóspedes quando Tainá despertou. Por um momento, sentiu-se desorientada ao perceber que não estava em seu papelão habitual embaixo do viaduto. O toque dos lençóis macios contra sua pele era uma sensação quase esquecida, remetendo a memórias distantes de uma vida anterior às ruas. Ao descer para o café da manhã, encontrou Osvaldo já sentado à mesa, revisando documentos enquanto tomava seu café preto. Dona Zélia movimentava-se eficientemente pela cozinha, preparando um banquete que poderia alimentar uma família inteira. "Bom dia, pequena", cumprimentou Dona Zélia com um sorriso caloroso. "Venha, sente-se. Preparei tudo o que uma criança em fase de crescimento precisa." Tainá aproximou-se timidamente da mesa, sentindo-se deslocada naquele ambiente luxuoso. A mesa de madeira nobre comportava frutas frescas, pães artesanais, bolos caseiros, sucos, naturais e outros itens que ela raramente via quanto mais provava. "Dormiu bem?" perguntou Osvaldo, baixando os documentos e dedicando total atenção à menina. "Sim, senhor. A cama é muito macia", respondeu ela, ainda hesitante. Osvaldo sorriu, observando como a menina parecia diferente à luz do dia. Limpa e bem vestida, ela revelava uma beleza natural que as condições das ruas haviam parcialmente ocultado. Seus olhos expressivos exibiam uma inteligência aguçada, resultado das duras lições que a vida lhe impusera precocemente. A campainha tocou, interrompendo o momento. Dona Zélia foi atender e logo retornou acompanhada por um homem alto, de aproximadamente 50 anos, vestindo um terno impecável. "Júlio, obrigado por vir tão cedo", disse Osvaldo, levantando-se para cumprimentar o amigo. "Você me deixou curioso, confesso", respondeu Júlio, ajustando os óculos enquanto lançava um olhar interrogativo para Tainá. "Esta é Tainá, a menina que mencionei no telefone. Tainá, este é Dr. Júlio Valente, meu advogado e amigo." A menina acenou timidamente com a cabeça, avaliando o recém-chegado com a desconfiança natural de quem aprendeu a ler pessoas para sobreviver. "Dona Zélia, pode ficar com Tainá. Enquanto converso com Júlio no escritório." A governanta assentiu, sentando-se ao lado da menina. Enquanto os homens se afastavam, Dona Zélia começou a servir o café da manhã com uma generosidade maternal que fez Tainá se sentir momentaneamente acolhida. No escritório, Osvaldo relatou detalhadamente os acontecimentos da noite anterior. Júlio ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais. "Então, resumindo, uma menina em situação de rua salvou você de um assalto. O assaltante fez ameaças contra ela e você a trouxe para sua casa", sintetizou Júlio, recostando-se na cadeira. "E agora? Agora preciso protegê-la", respondeu Osvaldo com uma convicção que surpreendeu até a ele mesmo. "Quero entender quais são as opções legais." "Depende do que você tem em mente. Está pensando em uma situação temporária ou algo mais permanente?" A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Osvaldo não havia pensado tão adiante, mas algo dentro dele já sabia a resposta.
Não sei ainda. Por enquanto preciso garantir a segurança dela. Aquela ameaça não me pareceu um blefe, Júlio. Entendo, vou verificar a situação legal dela. Se estiver em situação de abandono, existem procedimentos para guarda provisória. Mas isso envolverá o conselho tutelar, audiências... É um processo burocrático. Osvaldo assentiu, consciente dos desafios que viriam pela frente. A conversa continuou por mais 1 hora, durante a qual discutiram estratégias e próximos passos. Enquanto isso, na cozinha, Tainá já havia conquistado o coração de Dona Zélia. A menina, após superar a desconfiança inicial, ajudava a organizar a cozinha com uma eficiência surpreendente para sua idade. Onde você aprendeu a ser tão organizada, menina? Perguntou Dona Zélia, observando como Tainá empilhava os pratos cuidadosamente. Quando você não tem nada, precisa cuidar bem do pouco que aparece, respondeu ela com simplicidade. A resposta tocou profundamente a governanta, que sentiu os olhos marejarem. Em seus 30 anos trabalhando para famílias ricas, raramente encontrara tamanha sabedoria em palavras tão simples. Após a saída de Júlio, Osvaldo propôs algo que pegou Tainá de surpresa. Preciso ir ao escritório hoje, mas não me sinto confortável deixando você sozinha aqui. Gostaria de vir comigo? A menina arregalou os olhos, claramente apreensiva com a ideia. Para um escritório cheio de gente importante, não sei se é uma boa ideia, seu Osvaldo. Tenho uma sala privativa com uma pequena biblioteca. Você poderia ficar lá confortável. Dona Zélia prepararia um lanche para levarmos. O que acha? Tainá ponderou por um momento. A ideia de ficar sozinha naquela mansão enorme também não lhe agradava. Além disso, sentia-se estranhamente segura na presença de Osvaldo. Está bem, concordou finalmente. 2 horas depois, o BMW blindado de Osvaldo estacionava na garagem subterrânea do imponente edifício que sediava a Menezes Incorporações, no coração financeiro de São Paulo. Tainá observava tudo com olhos curiosos, tentando não demonstrar o deslumbramento que sentia diante daquele mundo tão diferente do seu. No elevador privativo, Osvaldo explicou. Vamos diretamente para minha sala. Poucos funcionários precisam saber que você está aqui. Tainá assentiu aliviada. A perspectiva de ser exposta a olhares curiosos ou, pior, piedosos, não lhe agradava. A sala da presidência ocupava metade do último andar do edifício, um espaço amplo, decorado com sofisticação discreta que incluía uma área de reuniões, o escritório principal e uma sala adjacente que servia como biblioteca e espaço de descanso. Você pode ficar aqui, disse Osvaldo mostrando a biblioteca. Tem livros, uma televisão e um computador se quiser usar. Minha secretária Regina sabe que você está aqui, mas ninguém mais. Tainá explorou a biblioteca com curiosidade. Seus dedos deslizaram pelos livros encadernados em couro, muitos dos quais pareciam nunca ter sido abertos. Gosta de ler? Perguntou Osvaldo, observando o interesse da menina. Aprendi na escola antes de tudo mudar, respondeu. Ela com uma sombra passando por seus olhos. Às vezes pego livros que as pessoas descartam. Osvaldo sentiu uma pontada no peito. Quantas histórias aquela criança carregava que ele desconhecia? O que a levara às ruas de São Paulo? Fique à vontade. Preciso participar de algumas reuniões, mas voltarei para checar como você está. Deixando Tainá confortavelmente instalada, Osvaldo dirigiu-se à sua mesa. Regina, sua eficiente secretária há mais de 1 década, entrou com a agenda do dia. Bom dia, Sr. Menezes. O comitê executivo já está na sala de reuniões e Sr. Eduardo pediu para lembrá-lo sobre a apresentação aos investidores amanhã. Eduardo Ferreira era o vice-presidente financeiro da empresa, braço direito de Osvaldo há 8 anos. Ambicioso e extremamente competente, fora responsável por algumas das estratégias mais lucrativas da companhia nos últimos anos. A manhã transcorreu com normalidade. Entre uma reunião e outra, Osvaldo verificava Tainá, que parecia absorta, na leitura de um livro sobre arquitetura, uma escolha curiosa para uma criança de sua idade. Foi durante o almoço, quando Osvaldo pediu que Regina trouxesse comida para 2 em sua sala,
que o primeiro sinal de que algo estava errado surgiu. Eduardo apareceu sem ser anunciado, justo quando Osvaldo e Tainá se preparavam para comer. Osvaldo, precisamos discutir os... Eduardo interrompeu-se ao notar a presença da menina. Seus olhos se estreitaram levemente, e um sorriso forçado surgiu em seus lábios. Não sabia que tínhamos visita. Eduardo, esta é Tainá, uma amiga da família, improvisou Osvaldo, notando como a menina subitamente se encolheu, como se quisesse desaparecer. Tainá, este é Eduardo Ferreira, vice-presidente da empresa. Prazer em conhecê-la, Tainá, disse Eduardo, em um tom excessivamente cordial que não combinava com a frieza de seu olhar. Algo na forma como Eduardo olhou para Tainá deixou Osvaldo desconfortável. Não era apenas surpresa, mas algo mais. Um reconhecimento, talvez, impossível. Como Eduardo poderia conhecer uma menina que vivia nas ruas? Podemos conversar mais tarde, Eduardo. Estávamos prestes a almoçar. Claro, claro. Assunto para depois, respondeu o vice-presidente, recuando para a porta. Antes de sair, lançou um último olhar para Tainá, que mantinha os olhos fixos no prato à sua frente. Assim que a porta se fechou, Osvaldo notou que a menina tremia levemente. Tainá, você está bem? Esse homem... Começou ela, hesitante. Eu já o vi antes. Osvaldo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Onde? Ele às vezes passa de carro pelo viaduto onde eu dormia. Nunca sozinho. Sempre com homens de terno. A informação pairou no ar, como uma nuvem pesada. O que Eduardo estaria fazendo em uma área conhecida por abrigar moradores de rua? Osvaldo tentou racionalizar. Talvez fosse apenas uma coincidência. Afinal, São Paulo era uma cidade enorme, mas com pontos de convergência inevitáveis. Tem certeza de que era ele? Tainá sentiu com convicção. Tenho. Ele tem um jeito de olhar, como se estivesse sempre calculando alguma coisa. A descrição era perturbadoramente precisa. Eduardo sempre fora conhecido por sua natureza calculista, um traço valioso no mundo dos negócios, mas que agora ganhava uma nova dimensão de inquietação. O resto do dia transcorreu com Osvaldo, dividido entre suas obrigações profissionais e uma crescente preocupação. Algo na interação entre Eduardo e Tainá o incomodava profundamente, mas não conseguia precisar exatamente o quê. Ao final da tarde, quando se preparavam para retornar à mansão, o telefone de Osvaldo tocou. Era Júlio. Consegui algumas informações sobre nossa pequena heroína, disse o advogado. Pelo que apurei, ela está oficialmente desaparecida há quase 2 anos. Os pais sofreram um acidente na rodovia dos imigrantes. A mãe não resistiu e o pai ficou em estado grave por meses. Durante esse período, Tainá foi enviada para um abrigo temporário de onde fugiu. O pai se recuperou parcialmente, mas perdeu a guarda por condições financeiras e de saúde precárias. Ele tem buscado a filha desde então. Osvaldo sentiu o coração apertar ao olhar para Tainá, que brincava distraidamente com um peso de papel em forma de globo que encontrara em sua mesa. O pai ainda a procura? Sim, registrou vários boletins de ocorrência. Consegui o contato dele. É um homem simples, trabalha como segurança em um supermercado na Zona Leste. Chama-se Roberto Santos. Obrigado, Júlio. Vou pensar no que fazer com essa informação. Ao desligar, Osvaldo encontrou Tainá observando-o com aqueles olhos que pareciam enxergar além das palavras. Era sobre mim, não era? Perguntou ela, com uma percepção que continuava a surpreendê-lo. Sim, seu pai está vivo, Tainá, e está procurando por você. A menina ficou imóvel por um longo momento, absorvendo a informação. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela rapidamente tentou esconder. Achei que ele tinha morrido junto com minha mãe, sussurrou finalmente. Ele sobreviveu e nunca parou de procurar você. No caminho de volta para a mansão, Tainá permaneceu em silêncio, olhando pela janela do carro enquanto as luzes de São Paulo começavam a se acender no crepúsculo. Osvaldo respeitou seu espaço, compreendendo que a menina precisava processar tudo o que estava acontecendo. O que nenhum dos dois sabia era que, enquanto deixavam o prédio da Menezes Incorporações,
Eduardo Ferreira fazia uma ligação em seu escritório com a porta cuidadosamente fechada. "Temos um problema", disse ele em voz baixa. "A garota do viaduto. Ela está com Menezes." A resposta do outro lado da linha foi breve, mas o suficiente para fazer Eduardo empalidecer. "Entendido. Vou cuidar disso imediatamente." Enquanto isso, em diferentes pontos da cidade, algo estranho começava a acontecer. No abrigo onde Tainá ocasionalmente buscava refúgio em noites de chuva forte, funcionários recebiam ordens para não mais acolhê-la. No pequeno restaurante que às vezes lhe oferecia sobras de comida, o dono era abordado por homens que deixavam claro que fazer caridade para certas pessoas poderia trazer problemas. Uma rede invisível começava a se fechar ao redor da pequena heroína, isolando-a sistematicamente de qualquer apoio que não viesse de Osvaldo Menezes. Capítulo 3. Laços e descobertas. 3 dias se passaram desde que Tainá entrara na vida de Osvaldo. A mansão nos jardins, antes silenciosa e fria, agora ganhava vida com a presença da menina. Dona Zélia, que há anos servia apenas ao patrão solitário, redescobria o prazer de cozinhar para alguém que demonstrava verdadeiro entusiasmo por suas receitas. Naquela manhã, Osvaldo tomou uma decisão importante. Era hora de Tainá reencontrar seu pai. "Marquei um encontro com ele hoje à tarde", informou Osvaldo durante o café da manhã. "No Parque Ibirapuera, um lugar neutro, onde vocês possam conversar tranquilamente." Tainá largou a colher que segurava, seus olhos revelando uma mistura complexa de emoções, esperança, medo, expectativa. "E se ele não me quiser mais?" perguntou ela, verbalizando seu maior temor. Osvaldo sentiu um aperto no peito. Apesar de conhecer a menina há poucos dias, já se importava profundamente com ela. A ideia de vê-la sofrer lhe era insuportável. "Seu pai nunca desistiu de procurar por você, Tainá. Ele registrou inúmeros boletins de ocorrência, visitou abrigos, percorreu as ruas. Ele nunca deixou de te querer." A menina assentiu, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. "Posso ir com a roupa que Dona Zélia comprou?" perguntou, referindo-se ao conjunto simples, mas novo, que a governanta trouxera no dia anterior. "Claro que pode. Você está linda nela." O Parque Ibirapuera, pulmão verde no meio do concreto paulistano, estava relativamente tranquilo naquela tarde de quinta-feira. Osvaldo escolhera um banco próximo ao lago, um local calmo onde pai e filha poderiam se reencontrar com alguma privacidade. Roberto Santos chegou pontualmente às 3 da tarde. Um homem de estatura mediana com os mesmos olhos expressivos da filha, embora os seus carregassem uma profunda tristeza. Vestia uma camisa bem passada e calça social simples. Era evidente que se esforçara para estar apresentável. Quando avistou Tainá, parou por um instante, como se não acreditasse no que via. A menina também ficou imóvel, segurando firmemente a mão de Osvaldo. Foram segundos eternos até que Roberto finalmente correu em direção à filha, ajoelhando-se para abraçá-la. "Tó, minha filha, minha Tainá", exclamou entre lágrimas. "Achei que nunca mais ia te encontrar." Osvaldo afastou-se discretamente, dando espaço para aquele momento tão íntimo. Observou de longe como Tainá, inicialmente hesitante, finalmente se entregou ao abraço do pai, chorando copiosamente em seus braços. A conversa entre os dois durou mais de 1 hora. De onde estava, Osvaldo podia ver as expressões alternando entre sorrisos e lágrimas. Finalmente, Roberto se aproximou dele, com Tainá segurando sua mão. "Senhor Menezes, não tenho palavras para agradecer. O senhor não apenas encontrou minha filha como cuidou dela. Sua filha é extraordinária, senhor Santos. Na verdade, foi ela quem cuidou de mim", respondeu Osvaldo, relatando brevemente como Tainá o salvara do assalto. Roberto olhou para a filha com orgulho misturado à preocupação. "Sempre corajosa, igual à mãe", disse ele, com a voz embargada pela emoção. A conversa continuou, com Roberto explicando sua situação atual. Após o acidente, que tirara a vida de sua esposa, ele ficara hospitalizado por meses. Quando finalmente recebeu alta, descobriu que Tainá havia fugido do abrigo, sem condições financeiras ou de saúde para cuidar dela adequadamente,
Perdera, temporariamente, a guarda para o Estado, mas nunca desistira de procurá-la. Agora tenho um emprego estável. Aluguei um apartamento pequeno, mas decente. Estou pronto para receber minha filha de volta, afirmou Roberto com determinação. Osvaldo sentiu um misto de alegria pela menina e uma inesperada tristeza pessoal. Em apenas 3 dias, Tainá trouxera uma luz para sua vida que ele não sabia que estava faltando. Entendo, Sr. Santos, mas antes de tomar qualquer decisão, preciso compartilhar uma preocupação, disse Osvaldo, explicando sobre a ameaça que pairava sobre Tainá desde o incidente do assalto. Roberto empalideceu ao ouvir sobre os possíveis riscos que a filha enfrentava. Quem faria mal a uma criança? Perguntou indignado. É exatamente isso que estou tentando descobrir. Até lá, sugiro cautela. Tainá pode continuar hospedada em minha casa, onde tem segurança 24 horas, e vocês podem se visitar diariamente. Quando tivermos certeza de que não há mais riscos, vocês poderão retomar sua vida juntos. A proposta, embora dolorosa para um pai que acabara de reencontrar sua filha, fazia sentido. Roberto aceitou, com a condição de poder visitar Tainá todos os dias. E pretendo ajudá-lo a resolver essa situação o quanto antes, acrescentou ele com uma determinação que lembrava muito a da filha. No caminho de volta para a mansão, Tainá parecia transformada. A alegria de saber que o pai estava vivo e nunca desistira dela iluminava seu rosto de uma forma que Osvaldo ainda não tinha visto. Ele não me esqueceu, disse ela, quase para si mesma, olhando pela janela do carro. Claro que não. Como alguém poderia esquecer você, Tainá? Naquela noite, após colocar a menina para dormir, Osvaldo retirou-se para seu escritório na mansão. Algo o incomodava profundamente. A coincidência de Eduardo conhecer os lugares frequentados por Tainá, a reação dele ao vê-la no escritório. Havia peças faltando nesse quebra-cabeça. Decidido a entender melhor o que estava acontecendo, Osvaldo acessou o sistema de segurança da empresa. Como CEO, tinha acesso aos registros de entrada e saída de todos os executivos. Começou a revisar os movimentos de Eduardo nas últimas semanas. O que descobriu o deixou intrigado. Nas últimas quintas-feiras, Eduardo saía do escritório no meio da tarde e só retornava horas depois. Oficialmente, eram visitas a clientes ou reuniões externas, mas não havia detalhes específicos registrados. Enquanto investigava, o telefone tocou. Era Renata Silva, gerente do setor financeiro e uma das funcionárias mais confiáveis da empresa. Sr. Menezes, desculpe ligar tão tarde, mas preciso falar com o senhor sobre algo delicado. Estou ouvindo, Renata. É sobre alguns pagamentos que encontrei na auditoria interna. Transferências significativas para uma empresa chamada Horizonte Consultoria. Não encontrei contratos correspondentes ou serviços prestados que justifiquem os valores. Osvaldo franziu o senho. Não se lembrava de ter aprovado contratos com tal empresa. Quem autorizou esses pagamentos? Todos foram aprovados pelo Sr. Eduardo. Quando o questionei, ele disse que eram projetos confidenciais autorizados diretamente pelo senhor. Nunca autorizei tais pagamentos, Renata. Continue investigando discretamente e me mantenha informado. Não comente com mais ninguém, inclusive Eduardo. Após desligar, Osvaldo recostou-se em sua cadeira, pensativo. Seria possível que Eduardo estivesse envolvido em algo ilícito? E se esse algo tivesse relação com Tainá e as ameaças que surgiram após o incidente, decidiu que precisava de ajuda profissional. Pegou o telefone novamente e discou para um número que raramente usava. Fernando, é Osvaldo Menezes. Preciso dos seus serviços. É um assunto delicado e urgente. Fernando Alves era um ex-policial que agora trabalhava como investigador particular. Há alguns anos, Osvaldo o contratara para verificar a idoneidade de um possível sócio e o trabalho fora impecável. Estou à disposição, Sr. Menezes. Do que se trata? Prefiro conversar pessoalmente. Pode vir à minha casa amanhã cedo? Com a reunião marcada, Osvaldo continuou sua investigação particular. Buscou informações sobre a tal Horizonte Consultoria. O site da empresa era vago, com descrições
genéricas de serviços de consultoria estratégica e gestão de relacionamentos. Não havia endereço físico, apenas um e-mail de contato e um número de telefone. Utilizando seus acessos privilegiados como CEO, Osvaldo conseguiu mais dados bancários das transferências mencionadas por Renata. Os valores eram significativos, cerca de R$100 mil mensais, nos últimos 8 meses, dinheiro suficiente para comprar muita influência, ou silêncio. Quando finalmente foi deitar-se, já passava das 2 da manhã. Seus pensamentos estavam tumultuados, tentando conectar os pontos entre Eduardo, a misteriosa consultoria e as ameaças a Tainá. No dia seguinte, Fernando chegou pontualmente às 8 horas. Era um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e uma postura que ainda denunciava seu passado militar. Osvaldo relatou tudo o que acontecera nos últimos dias, desde o incidente com Tainá até suas descobertas sobre Eduardo e a Horizonte Consultoria. Acha que seu vice-presidente pode estar envolvido em algo ilegal usando recursos da empresa? Perguntou Fernando após ouvir atentamente. É o que temo. E pior, tenho receio de que isso esteja conectado de alguma forma com as ameaças que Tainá vem sofrendo. Mas qual seria a conexão? Por que uma criança de rua representaria algum tipo de ameaça para executivos de uma construtora? É exatamente isso que preciso descobrir. Tainá mencionou que já viu Eduardo na área onde ela costumava ficar. E desde o incidente, pessoas que costumavam ajudá-la estão se afastando, como se tivessem sido intimidadas. Fernando refletiu por um momento, fazendo anotações em seu caderno. Vou investigar esse Eduardo Ferreira e a tal consultoria. Também vou verificar se existe algum esquema de intimidação nas áreas frequentadas por moradores de rua na região central. Seja discreto, Fernando. Se Eduardo estiver realmente envolvido em algo sério e perceber que está sendo investigado, pode se tornar perigoso. Discrição é minha especialidade, Sr. Menezes, e sugiro que o senhor também seja cauteloso. Continue agindo normalmente com Eduardo enquanto investigo. Após a saída de Fernando, Osvaldo decidiu não ir ao escritório naquele dia. Queria passar mais tempo com Tainá, especialmente agora que Roberto viria visitá-la novamente à tarde. Encontrou a menina na biblioteca da mansão, folheando atentamente um livro de matemática que Dona Zélia havia trazido, junto com outros materiais educativos. Gosta de números? Perguntou Osvaldo, sentando-se ao seu lado. Sim, na escola matemática era minha matéria preferida, respondeu ela, sem desviar os olhos do livro. Gosto de como os números sempre fazem sentido, mesmo quando nada mais faz. A resposta surpreendeu Osvaldo. Era um pensamento profundo para uma criança tão jovem. Sabe, quando eu tinha sua idade, também adorava matemática. Foi isso que me levou a estudar engenharia e depois a criar minha construtora. É por isso que tem tantos livros de arquitetura? Perguntou ela, apontando para a estante. Sim. Cada prédio que construímos começa com números, cálculos, medidas precisas. É como uma grande equação que, quando resolvida corretamente, se transforma em algo concreto e duradouro. Os olhos de Tainá brilharam com genuíno interesse. Queria voltar a estudar, confessou ela. Sinto falta da escola. E vai voltar. Assim que resolvermos esta situação, tenho certeza de que seu pai vai matriculá-la em uma boa escola. A menina assentiu, voltando a atenção para o livro. Osvaldo a observou por mais alguns instantes, impressionado com sua resiliência e inteligência. Crianças em situação de rua frequentemente desenvolviam habilidades extraordinárias de adaptação e sobrevivência, mas Tainá parecia ir além. Havia uma luz especial nela, uma centelha que merecia ser nutrida e protegida. À tarde, Roberto chegou para a visita. Trouxe um pequeno presente para a filha, uma caixinha de lápis de cor. Um presente simples, mas que arrancou um sorriso, radiante de Tainá. Para quando você voltar a estudar? Explicou ele, com os olhos marejados ao ver a reação da filha. Osvaldo deixou pai e filha a sós na sala de estar, instruindo Dona Zélia a servir um lanche especial para os dois. Retirou-se para seu escritório, onde tentou adiantar algum trabalho remotamente.
Estava concentrado em relatórios quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Menezes falando. Senhor Menezes, aqui é Mariana, da padaria Sabor do Trigo. Conhece? Osvaldo franziu o senho. Era uma pequena padaria próxima ao local onde costumava encontrar Tainá. Sim, conheço. Em que posso ajudar? É sobre a menina Tainá. Eu costumava dar pão para ela quase todos os dias, mas na semana passada, alguns homens vieram aqui e... A voz da mulher tremeu. Me ameaçaram. Disseram que eu deveria parar de ajudá-la, que ela estava envolvida em problemas sérios. Osvaldo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que homens eram esses? Mariana, você os reconheceu? Nunca os tinha visto antes, mas um deles, ele disse algo estranho. Mencionou que trabalhava para alguém grande na construção civil. Por isso achei que devia ligar para o senhor. Todos sabem que o senhor é dono da maior construtora da cidade e vi o senhor com Tainá algumas vezes. A informação atingiu Osvaldo como um soco. Alguém ligado ao setor de construção civil estava por trás das ameaças. Seria Eduardo agindo sozinho ou havia algo maior acontecendo? Fez bem em me ligar, Mariana. Pode descrever esses homens? A mulher forneceu descrições detalhadas. Osvaldo anotou tudo, prometendo protegê-la caso fosse necessário. Após desligar, permaneceu imóvel por alguns minutos, processando a informação. As peças começavam a se encaixar, formando um quadro perturbador. A Horizonte Consultoria, as saídas misteriosas de Eduardo, as ameaças a pessoas ligadas a Tainá, tudo parecia conectado a um esquema maior que operava nas sombras. O que Osvaldo ainda não sabia era até onde chegavam essas conexões e o que exatamente estava em jogo. Mas uma coisa estava clara: o perigo era real. E agora ele precisava proteger não apenas Tainá, mas também Roberto, e talvez até mesmo a si próprio. Naquela noite, após a saída de Roberto, Osvaldo reforçou a segurança da mansão. Contratou 2 seguranças adicionais e instalou câmeras extras. Também designou um motorista para acompanhar Roberto, sob o pretexto de facilitar suas visitas à filha. Enquanto observava Tainá dormindo pacificamente, Osvaldo fez uma promessa silenciosa. Descobriria a verdade, por mais dolorosa que fosse, e garantiria que aquela criança extraordinária pudesse finalmente ter a vida que merecia. Capítulo 4. Revelações. Uma semana se passou desde que Fernando iniciara sua investigação. Durante esse período, Osvaldo manteve sua rotina no escritório, interagindo normalmente com Eduardo, embora cada conversa agora carregasse um peso de desconfiança que ele habilmente disfarçava. Tainá havia se adaptado à nova realidade com a resiliência surpreendente que caracterizava crianças que enfrentaram adversidades. As visitas diárias de Roberto trouxeram cor às suas faces, e o brilho em seus olhos tornava-se mais intenso a cada dia. Osvaldo percebeu que, aos poucos, um vínculo se formava entre os três, uma espécie de família improvisada nascida das circunstâncias mais improváveis. Naquela manhã de sexta-feira, Osvaldo recebeu uma mensagem de Fernando pedindo um encontro urgente. Combinaram de se ver em um café discreto no bairro de Pinheiros, longe dos olhos atentos da Menezes Incorporações. Descobri coisas que vão interessar muito ao senhor, disse Fernando, assim que Osvaldo se sentou à mesa. Seu semblante, sério, denunciava a gravidade das informações. Estou ouvindo. Fernando abriu uma pasta discreta e deslizou algumas fotografias sobre a mesa. A tal Horizonte Consultoria existe apenas no papel. O endereço registrado é uma caixa postal em um centro empresarial. Mas consegui rastrear o dinheiro transferido da sua empresa. As fotos mostravam Eduardo encontrando-se com diferentes pessoas em locais discretos da cidade. Este aqui, Fernando apontou para um homem corpulento, de aproximadamente 60 anos. É Augusto Mendonça, conhecido no submundo como Conselheiro. Ele controla uma rede de influência que atua principalmente no centro da cidade, cobrando proteção de comerciantes, controlando pontos de tráfico e, mais recentemente, envolvendo-se com empresas de fachada para lavagem de dinheiro. Osvaldo examinou a foto atentamente.
O homem parecia um empresário comum, vestindo um terno bem cortado, sem nada que indicasse suas atividades ilícitas. E qual a conexão com minha empresa? Eduardo Ferreira tem se encontrado regularmente com Mendonça nos últimos 10 meses. As transferências para a Horizonte Consultoria começaram logo após o primeiro encontro entre eles. Fernando deslizou mais algumas fotos pela mesa. E aqui está a parte que liga tudo a Tainá. A região onde ela costumava ficar, próxima à Avenida Paulista, é uma das áreas que Mendonça tem tentado limpar nos últimos meses. Não por questões de segurança pública, mas porque ele tem interesse imobiliário na região. Interesse imobiliário, exatamente. Mendonça tem comprado propriedades através de laranjas, antecipando um grande projeto de revitalização urbana que ainda não foi anunciado publicamente. E adivinha quem seria o principal construtor desse projeto? A Menezes Incorporações, concluiu Osvaldo sentindo o estômago afundar. Precisamente. Encontrei documentos preliminares no computador de Eduardo. Sua empresa ganharia a licitação para um projeto bilionário de revitalização do centro expandido. Tudo já estava articulado nos bastidores. Meu Deus, murmurou Osvaldo, começando a entender a dimensão da situação. Mas o que Tainá tem a ver com isso? Ela é apenas uma criança. Fernando inclinou-se sobre a mesa, baixando ainda mais a voz. As crianças em situação de rua são as primeiras a perceber movimentações incomuns. Elas observam tudo, conhecem cada canto do território. Segundo informantes que consegui, Tainá era conhecida por sua inteligência e capacidade de observação. Ela pode ter visto algo, ouvido algo, e quando salvou o senhor do assalto, atraiu atenção para si. O assalto, repetiu Osvaldo, uma nova compreensão surgindo em sua mente. Você acha que não foi um assalto comum? Que poderia ter sido algo planejado? É uma possibilidade que não podemos descartar. O timing é suspeito. O senhor começa a se aproximar de uma criança que potencialmente sabe demais. E de repente é assaltado, criando uma situação onde essa mesma criança precisa salvá-lo e, consequentemente, se expõe. Osvaldo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A ideia de que poderia ter sido manipulado dessa forma era perturbadora. Existe algo mais que eu deveria saber, Fernando? O investigador hesitou por um momento antes de responder. Sim. O senhor mencionou que sua secretária, Regina, sabia sobre Tainá estar em seu escritório no dia em que Eduardo a viu. Investiguei discretamente e descobri que Regina e Eduardo mantêm um relacionamento extraconjugal há pelo menos 1 ano. A revelação pegou Osvaldo de surpresa. Regina trabalhava com ele há mais de 1 década e sempre demonstrara absoluta lealdade. Tem certeza disso? Absoluta, tenho fotos, registros de encontros em motéis, mensagens. Ela provavelmente informou Eduardo sobre a presença da menina assim que o senhor a levou para o escritório. Osvaldo recostou-se na cadeira, tentando processar todas as informações. O esquema era mais complexo e envolvia mais pessoas do que imaginara inicialmente. Qual o próximo passo, Fernando? Reuni evidências suficientes sobre a Horizonte Consultoria, os desvios de dinheiro e a conexão com Mendonça. Podemos levar isso à polícia, mas Assis Mendonça tem conexões poderosas, inclusive dentro da polícia. Precisamos ser estratégicos sobre como proceder. Osvaldo respirou fundo, tomando sua decisão. Continue investigando. Quero evidências irrefutáveis que possamos levar diretamente à Polícia Federal ou ao Ministério Público, bypassem qualquer influência local que esse Mendonça possa ter. Enquanto isso, preciso proteger Tainá e Roberto, se eles descobrirem que estamos investigando. Fernando assentiu gravemente. Concordo. O senhor deve redobrar a segurança e, se possível, considerar transferir temporariamente a menina e o pai para um local mais seguro, talvez fora da cidade. Ou providenciar isso hoje mesmo. Ao retornar à mansão, Osvaldo encontrou Tainá na biblioteca praticando matemática com o material que Dona Zélia havia conseguido para ela. Roberto, que viera para a visita diária, observava orgulhoso o progresso da filha. Ela sempre foi brilhante com números,
comentou ele quando Osvaldo se aproximou. Antes do acidente, os professores diziam que ela tinha um talento especial. Osvaldo sorriu, mas seu sorriso não alcançou os olhos. As descobertas daquela manhã pesavam em sua mente como chumbo. Roberto, precisamos conversar, em particular. Os dois homens se retiraram para o escritório, deixando Tainá absorta em seus exercícios. Descobri informações preocupantes sobre as ameaças contra Tainá, começou Osvaldo relatando, em detalhes o que Fernando havia descoberto, omitindo apenas os aspectos que poderiam implicar diretamente sua empresa. Roberto empalideceu ao compreender a gravidade da situação. Estão perseguindo minha filha por causa de um esquema imobiliário? Sua voz tremeu de indignação. É mais complexo que isso. Acredito que Tainá possa ter testemunhado algo importante sem sequer perceber. E agora, com a investigação em andamento, vocês dois correm perigo. O que sugere que façamos? Tenho uma casa de campo em Campos do Jordão. É isolada, segura, com sistema de segurança de última geração. Gostaria que você e Tainá ficassem lá por algumas semanas até resolvermos essa situação. Roberto hesitou. Acabara de reencontrar a filha. Estava reconstruindo sua vida em São Paulo e o emprego no supermercado era sua única fonte de renda. Não posso simplesmente desaparecer. Preciso do meu emprego. Compreendo sua preocupação, Roberto. Posso garantir uma compensação financeira pelo período que ficar afastado. Considere como um trabalho proteger Tainá. Após alguns minutos de discussão, Roberto concordou. Sua prioridade era a segurança da filha, e ele percebera a sinceridade nas intenções de Osvaldo. A notícia foi recebida por Tainá com sentimentos mistos. A ideia de passar tempo numa casa de campo com o pai era empolgante, mas ela havia desenvolvido um apego a Osvaldo e Dona Zélia. "O senhor vai nos visitar?" perguntou ela, enquanto Dona Zélia preparava uma mala com roupas e materiais escolares. "Sempre que possível", prometeu Osvaldo, tocado pela preocupação da menina. "E assim que tudo estiver resolvido, vocês poderão voltar." Naquela mesma tarde, um carro blindado com 2 seguranças de confiança partiu em direção a Campos do Jordão, levando Roberto e Tainá para um refúgio temporário nas montanhas. Osvaldo observou o veículo se afastar com uma sensação de vazio. Em apenas 2 semanas, aquela criança extraordinária havia se tornado uma parte importante de sua vida. Determinado a resolver a situação o mais rápido possível, Osvaldo dirigiu-se ao escritório. Era hora de confrontar algumas verdades incômodas e tomar decisões difíceis. Ao chegar a Menezes Incorporações, foi direto para sua sala, evitando contato com Eduardo ou Regina. Trancou-se no escritório e começou a revisar cuidadosamente os arquivos da empresa, buscando mais evidências dos desvios mencionados por Fernando. O que encontrou o deixou atônito. Não eram apenas transferências para a Horizonte Consultoria. Havia um padrão sistemático de superfaturamento em contratos, pagamentos a empresas fantasmas e indícios de propinas disfarçadas como consultoria estratégica, tudo meticulosamente escondido na complexa contabilidade da corporação, mas visível para quem soubesse onde procurar. Enquanto analisava os documentos, recebeu uma ligação de Fernando. "Senhor Menezes, descobri algo crucial. Eduardo não é apenas um cúmplice nesse esquema. Ele é sobrinho de Augusto Mendonça." "Sobrinho?" Osvaldo quase deixou o telefone cair. "Como não descobrimos isso antes?" "Ele usa o sobrenome da mãe, Ferreira. O sobrenome do lado paterno é Mendonça. Eles tentaram ocultar essa conexão, mas consegui rastrear através de registros familiares. Isso explica como ele conseguiu infiltrar-se tão facilmente na sua empresa e ganhar sua confiança." A revelação era devastadora. Eduardo não era apenas um executivo corrupto, mas um agente infiltrado, colocado estrategicamente para viabilizar os planos de Mendonça. "Fernando, preciso de mais detalhes sobre esse projeto de revitalização. Quando está previsto para ser anunciado? Quem são as autoridades envolvidas?" "Segundo minhas fontes, o anúncio oficial seria feito em aproximadamente 3 semanas. O projeto envolve a prefeitura,
o governo estadual e vários investidores privados. Estimativa inicial de 3 bilhões de reais em investimentos, com a Menezes Incorporações como principal executora. Um projeto desse porte, com tantos interesses envolvidos, Osvaldo murmurou, compreendendo a dimensão da operação. E provavelmente Tainá presenciou alguma reunião ou conversa que não deveria. Exatamente. E agora que estamos investigando, o risco aumentou. O senhor fez bem em afastá-los da cidade. Após desligar, Osvaldo permaneceu imóvel por alguns minutos, contemplando sua próxima ação. Toda sua carreira, tudo que construíra, estava comprometido pelas ações de Eduardo. Sua empresa havia sido usada em um esquema de corrupção e especulação imobiliária, tudo sem seu conhecimento. A raiva que sentiu foi rapidamente substituída por determinação. Ele não permitiria que sua empresa fosse instrumento para atividades ilícitas, nem que uma criança inocente e seu pai sofressem por causa disso. Foi interrompido por uma batida na porta. Era Regina. Senhor Menezes, o senhor Eduardo gostaria de falar com o senhor. Diz que é urgente. Osvaldo hesitou por um momento. Estava preparado para esse confronto? Decidiu que sim. Mande-o entrar. Eduardo entrou com seu habitual ar confiante, mas Osvaldo notou uma tensão subjacente em sua postura. Osvaldo, precisamos discutir o projeto do centro expandido. Acabo de receber informações de que pode haver um anúncio antecipado. Era uma mentira, Osvaldo sabia. Uma tentativa de sondar se ele tinha conhecimento sobre o esquema. Interessante. Que projeto é esse, Eduardo? Não me lembro de ter aprovado nada relacionado ao centro expandido. O sorriso de Eduardo vacilou por um instante. O projeto que discutimos há alguns meses, a revitalização da área próxima à Paulista. Ah, sim, aquele projeto que você estava desenvolvendo com seu tio, Augusto Mendonça? O rosto de Eduardo perdeu completamente a cor. Seus olhos se arregalaram em choque momentâneo antes de retomar a compostura. Não sei do que está falando, Osvaldo. Não tenho nenhum tio com esse nome. Osvaldo levantou-se lentamente, enfrentando o vice-presidente com um olhar firme. Chega de mentiras, Eduardo. Sei sobre a Horizonte Consultoria, sobre os desvios, sobre o plano para usar minha empresa em um esquema de especulação imobiliária. Sei sobre seu relacionamento com Regina, sobre como você tem manipulado informações dentro da empresa. E, principalmente, sei que você está envolvido nas ameaças contra uma criança inocente. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns segundos, avaliando a situação. Então, surpreendentemente, riu. Você sempre foi ingênuo, Osvaldo. Um idealista que acha que pode construir um império imobiliário em São Paulo sendo ético. Ele fez aspas com os dedos ao pronunciar a última palavra. Não existe sucesso nesse mercado sem acordos, sem flexibilidade moral. Chama de flexibilidade moral ameaçar uma criança de rua? Desviar milhões da empresa? Trair a confiança de quem lhe deu oportunidades? Aquela garota estava no lugar errado, na hora errada. Viu coisas que não devia. Foi apenas uma infeliz coincidência que ela se envolvesse com você. Osvaldo sentiu o sangue ferver nas veias. Saia da minha empresa agora, Eduardo. Está demitido. E amanhã mesmo enviarei todas as evidências dos seus crimes ao Ministério Público. Eduardo sorriu novamente, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Você não entende, não é? Isso é muito maior que eu, maior que você, maior que sua preciosa empresa. Há interesses poderosos envolvidos, Osvaldo. Pessoas que não hesitarão em remover qualquer obstáculo. Eu tentei fazer isso da maneira suave, mantendo você no escuro, deixando que colhesse os benefícios sem se sujar. Mas agora está me ameaçando. Estou aconselhando. Como alguém que, acredite ou não, ainda respeita sua trajetória. Esqueça o que descobriu. Esqueça a garota. Siga em frente. Saia, agora. Eduardo deu de ombros dirigindo-se à porta. Você vai se arrepender dessa decisão, Osvaldo. Mais do que pode imaginar. Após a saída de Eduardo, Osvaldo imediatamente ligou para Fernando relatando o confronto. Ele praticamente confessou tudo e ainda fez ameaças veladas. Precisamos acelerar nosso plano. Concordo. Agora que ele sabe que o senhor está ciente de tudo. O risco aumentou consideravelmente.
Vou para Campos do Jordão hoje mesmo. Não me sinto seguro deixando Tainá e Roberto sozinhos. Faça isso. Levarei as evidências que coletamos diretamente ao delegado Maurício Ribeiro, da Polícia Federal. É alguém de confiança, incorruptível. Enquanto isso, recomendo o máximo de discrição. Após desligar, Osvaldo chamou sua equipe de segurança e deu instruções específicas para a proteção da sede da empresa e a preservação de documentos importantes. Em seguida, pegou seu carro e partiu em direção a Campos do Jordão, sem saber que sua decisão de confrontar Eduardo havia acelerado um plano que já estava em movimento. Enquanto dirigia pela rodovia que levava às montanhas, refletia sobre como sua vida havia mudado drasticamente em apenas 2 semanas. Uma criança que alimentava por compaixão havia se tornado o catalisador de uma transformação completa em sua existência. E agora, mais do que nunca, estava determinado a protegê-la, custe o que custasse. Capítulo 5. Refúgio nas montanhas. Casa de campo de Osvaldo em Campos do Jordão não era apenas um refúgio de fim de semana, mas uma propriedade impressionante encravada entre pinheiros centenários. Construída em estilo alpino, com madeira nobre e pedras naturais, a mansão de 3 andares oferecia uma vista privilegiada para o vale e as montanhas circundantes. Tainá observava maravilhada pela janela do quarto que lhe fora designado. Nunca havia visto um lugar tão bonito, tão distante da realidade cinzenta das ruas paulistanas. O ar puro da Serra da Mantiqueira enchia seus pulmões, trazendo uma sensação de liberdade que ela jamais experimentara. Gostando da vista? Perguntou Roberto, entrando no quarto com uma bandeja de chocolate quente preparada pela governanta da casa, Dona Cida. É como nos livros que eu lia, respondeu Tainá, aceitando a caneca fumegante. Parece que estamos em outro mundo. Roberto sorriu, sentando-se ao lado da filha na ampla janela. Os últimos dias haviam sido surreais para ambos. Após anos separados, estavam não apenas juntos novamente, mas hospedados em uma mansão de luxo, protegidos por seguranças profissionais. Tudo por causa de um ato impulsivo de coragem que trouxera Osvaldo Menezes para suas vidas. Seu Osvaldo disse que chegará em algumas horas, comentou Roberto. Parecia preocupado ao telefone. Tainá assentiu silenciosamente. Apesar de sua pouca idade, ela tinha uma percepção aguçada das emoções alheias, desenvolvida nos anos em que precisou ler pessoas para sobreviver. Sabia que algo sério estava acontecendo, algo além do que os adultos lhe contavam. O ronco de um motor interrompeu seus pensamentos. Pela janela, viram um carro subindo a estrada privativa que levava à mansão. Não era o BMW de Osvaldo, mas uma SUV preta com vidros escuros. Quem será? Murmurou Roberto, subitamente tenso. Um dos seguranças saiu da casa, caminhando em direção ao veículo que parava próximo ao portão. Houve uma breve conversa, e o segurança voltou para informar que era Fernando, o investigador contratado por Osvaldo. Fernando entrou na casa com a postura alerta de alguém habituado a avaliar ambientes em busca de ameaças. Cumprimentou Roberto, e Tainá com cordialidade, mas seu semblante era grave. Senhor Santos, preciso falar com o senhor em particular, disse ele lançando um olhar significativo para Tainá. Claro. Filha, pode ficar aqui com Dona Cida por um momento? Tainá assentiu, embora seus olhos demonstrassem que compreendia perfeitamente que seria uma conversa sobre ela. Na biblioteca da casa, Fernando expôs a situação para Roberto. A situação é mais grave do que pensávamos inicialmente. Após o confronto do Sr. Menezes com Eduardo, recebemos informações de que Mendonça está mobilizando recursos para, nas palavras dele, resolver o problema definitivamente. Que tipo de recursos? Perguntou Roberto, sentindo um frio na espinha. Pessoas perigosas dispostas a fazer qualquer coisa por dinheiro. Não quero assustá-lo, mas é importante que entenda a gravidade. Esta casa é segura, tem sistema avançado de vigilância e seguranças competentes, mas precisamos redobrar a cautela. Roberto passou a mão pelos cabelos, visivelmente abalado. Tudo isso por causa de um terreno, de um projeto imobiliário? Não é apenas um projeto, Sr. Santos.
Estamos falando de bilhões em investimentos, contratos públicos, lavagem de dinheiro, uma operação complexa que envolve autoridades e empresários poderosos. Se vier à tona, muita gente importante cairá. E sua filha, sem saber, tornou-se uma peça-chave nesse jogo. O que exatamente Tainá viu ou ouviu? Ela nunca mencionou nada específico para mim. Fernando hesitou antes de responder. Ainda não sabemos com certeza, mas acreditamos que ela pode ter testemunhado reuniões entre Mendonça e autoridades públicas em locais próximos ao viaduto onde ela ficava. Reuniões onde discutiram detalhes comprometedores do esquema. Roberto balançou a cabeça, incrédulo com a situação em que se encontravam. E quanto a Osvaldo? Ele realmente não sabia de nada? Todas as evidências indicam que ele foi manipulado. Eduardo aproveitou-se da confiança depositada nele para agir nas sombras. O Sr. Menezes está genuinamente horrorizado com o que descobriu e determinado a fazer a coisa certa. A conversa foi interrompida pelo som de outro veículo, se aproximando. Desta vez era o BMW de Osvaldo. O empresário entrou na casa visivelmente exausto. As últimas 48 horas haviam sido um turbilhão de revelações, confrontos e decisões difíceis. Ao ver Fernando, sua expressão tornou-se ainda mais grave. "Alguma novidade?" perguntou. "Várias e não são boas", respondeu Fernando. "Vamos para a biblioteca. Roberto já está a par da situação básica." Na biblioteca, Fernando atualizou ambos sobre os últimos desdobramentos. Após a saída de Eduardo da Menezes Incorporações, uma série de movimentações suspeitas começara. Contas bancárias sendo esvaziadas, documentos desaparecendo, funcionários ligados a Eduardo pedindo demissão repentinamente. "Eles estão apagando rastros", concluiu Fernando. "E mais preocupante, acredito que estejam planejando uma contraofensiva. Pessoas como Mendonça não aceitam derrotas." "Já entregou as evidências ao delegado da Polícia Federal?" perguntou Osvaldo. "Sim, mas ele pediu mais tempo para montar uma operação adequada. Mendonça tem conexões poderosas e precisamos de um caso sólido." "Tempo é o que não temos", retrucou Osvaldo, passando a mão pelo rosto cansado. "Cada hora que passa, eles se reorganizam e se preparam para reagir." Enquanto os adultos conversavam, Tainá se aproximou silenciosamente da porta entreaberta da biblioteca. Sempre fora curiosa e perspicaz, características que a ajudaram a sobreviver nas ruas. Sabia que estava no centro de algo importante e queria entender o que exatamente estava acontecendo. "Tenho uma ideia, mas é arriscada", dizia Fernando, sua voz baixa, mas audível para Tainá. "Precisamos atrair Mendonça e Eduardo para uma situação onde eles se exponham, onde digam ou façam algo que não deixe dúvidas sobre seu envolvimento." "Uma armadilha?" perguntou Roberto, claramente desconfortável. "Uma operação controlada", corrigiu Fernando, "com apoio da Polícia Federal, microfones, câmeras escondidas. Precisamos que eles confessem ou demonstrem conhecimento do esquema." Tainá ouviu atentamente, seu jovem cérebro processando as informações. Foi então que uma memória surgiu, algo que havia testemunhado meses antes e que até aquele momento não percebera a importância. A porta rangeu levemente quando ela se moveu, alertando os homens para sua presença. "Tainá?" chamou Roberto, surpreso. "O que está fazendo aí?" A menina entrou na biblioteca, seu olhar determinado fixo em Osvaldo. "Acho que sei o que eles não querem que eu conte", disse ela, com uma convicção que surpreendeu todos os presentes. Os três homens trocaram olhares surpresos. Osvaldo indicou uma poltrona para que Tainá se sentasse. "O que você sabe, pequena?" perguntou ele gentilmente. Tainá respirou fundo antes de começar. "No mês passado, antes de conhecer o senhor direito, eu estava no meu lugar, de sempre perto da banca de jornal. Era bem tarde e eu deveria estar dormindo, mas estava com fome e esperava que alguém passasse e me desse alguma coisa." Ela fez uma pausa, organizando as memórias. "Foi quando vi seu vice-presidente, aquele homem Eduardo, saindo de um carro preto com outras pessoas. Eles entraram em um prédio antigo que fica fechado há anos. Achei estranho, então segui eles." Roberto se inclinou preocupado. "Tainá,
Você seguiu estranhos em um prédio abandonado? Eu sei que foi perigoso, pai, admitiu ela, baixando os olhos momentaneamente. Mas nas ruas a gente aprende a ser invisível quando precisa. Ninguém me viu. Osvaldo e Fernando trocaram olhares. A menina continuou seu relato. O prédio parecia vazio, mas eles foram até uma sala nos fundos. A porta ficou entreaberta e eu consegui ouvir parte da conversa. Falavam sobre remover os indesejáveis, limpar a área e um projeto que transformaria a região. Um homem mais velho, de cabelo grisalho, mostrava plantas e desenhos. Falou algo sobre persuadir os últimos proprietários a vender e como a prefeitura já estava alinhada. Fernando anotava tudo rapidamente, impressionado, com a clareza do relato de Tainá. Você conseguiria reconhecer esse homem mais velho? Perguntou ele, mostrando discretamente uma foto de Augusto Mendonça. Sim, era ele, confirmou Tainá sem hesitação. Ele parecia ser o chefe. Todos o chamavam de conselheiro. E o que mais você ouviu, Tainá? Perguntou Osvaldo, cada vez mais impressionado com a menina. Falaram sobre valores, números grandes, milhões e milhões. E seu nome, seu Osvaldo, foi mencionado várias vezes. Eduardo dizia que o senhor não precisava saber de todos os detalhes e que ele cuidaria da parte delicada. Osvaldo sentiu uma onda de náusea ao confirmar o que já suspeitava. Seu nome e sua empresa estavam sendo usados em um esquema corrupto, sem seu conhecimento ou consentimento. Houve algo mais específico que você lembra? Nomes de políticos, de empresas? Tainá franziu a testa, concentrando-se. Sim, falaram sobre um documento, algo importante que estava guardado em um cofre no escritório de Eduardo. Chamaram de apólice de seguro, disseram que tinham assinaturas e provas que poderiam derrubar meio governo se necessário. Fernando e Osvaldo trocaram olhares novamente, agora com um brilho de esperança. Se tal documento existisse, poderia ser a prova definitiva que precisavam. Tainá, você é extraordinária, disse Osvaldo genuinamente admirado. Sua memória e sua capacidade de observação são impressionantes. A menina sorriu, timidamente, não acostumada a receber elogios. Isso aconteceu mais de uma vez? Você os viu outras vezes? Perguntou Fernando. Sim, algumas vezes. Sempre tarde da noite, sempre no mesmo prédio. Na última vez que os vi, uns dias, antes de salvar seu Osvaldo, eles pareciam nervosos. O homem mais velho, o conselheiro, falava que o cronograma precisava ser acelerado, porque informações estavam vazando. Roberto abraçou a filha protetoramente. Por que você nunca me contou isso, Tainá? Não achei que fosse importante, respondeu ela com simplicidade. Na rua a gente vê coisas estranhas todos os dias. E depois eu nem lembrava mais. Até ouvir vocês falando sobre um esquema e sobre o Eduardo. Fernando terminou suas anotações e olhou para Osvaldo. Isso muda tudo. O testemunho dela, embora seja de uma criança, é detalhado e específico. O suficiente para corroborar as evidências que já temos. E esse documento que ela mencionou, se conseguirmos encontrá-lo, o cofre estaria no escritório de Eduardo, refletiu Osvaldo. Mas depois do confronto, duvido que ele tenha deixado algo tão importante lá. Talvez não, concordou Fernando. Mas podemos usar essa informação para elaborar nossa estratégia. Os três homens passaram a discutir possíveis planos, enquanto Tainá permanecia sentada, observando atentamente. Sua revelação havia proporcionado uma nova perspectiva e potencialmente uma forma de resolver aquela situação perigosa. Horas mais tarde, quando o plano estava praticamente definido, Tainá puxou Osvaldo para um canto da biblioteca. Seu Osvaldo, eu queria dizer uma coisa, falou ela com aquela seriedade que contrastava com sua idade. O que foi, Tainá? Obrigada por cuidar de mim e do meu pai. Ninguém nunca... Sua voz falhou por um instante. Ninguém nunca se importou tanto assim depois que minha mãe se foi. Osvaldo sentiu um nó na garganta. Em suas quase 5 décadas de vida, construíra um império financeiro, mas nunca experimentara a conexão genuína que sentia com aquela criança. Eu que agradeço, Tainá. Você trouxe algo para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. A menina sorriu
e nesse sorriso Osvaldo viu não apenas a criança que ela era, mas a mulher extraordinária que um dia se tornaria se tivesse a oportunidade de crescer em segurança e amor. Vamos resolver isso juntos, Ma, prometeu ele. E depois veremos o que o futuro reserva para todos nós. A noite caiu sobre as montanhas de Campos do Jordão, envolvendo a mansão em uma escuridão serena, pontuada apenas pelas luzes distantes do vale. Enquanto Tainá finalmente dormia, exausta pelas emoções do dia, os adultos continuavam refinando o plano. Precisaremos da colaboração total da Polícia Federal, explicava Fernando. A ideia é criar uma situação onde Mendonça e Eduardo se sintam seguros o suficiente para falar abertamente sobre o esquema. E como faremos isso? Perguntou Roberto. Vamos fazer com que acreditem que Osvaldo está disposto a negociar, a entrar no esquema, desde que Tainá e você sejam deixados em paz. Osvaldo assentiu gravemente. Eles não acreditariam que simplesmente mudei de ideia. Precisamos oferecer algo que os convença. Exatamente, concordou Fernando. Diremos que você encontrou evidências ainda mais comprometedoras, algo que poderia implicá-lo seriamente, e está disposto a negociar a entrega dessas provas em troca da segurança de Tainá e Roberto. Usando a suposta apólice de seguro, que Tainá mencionou como isca, completou Osvaldo. Precisamente, eles acreditarão que você está blefando, mas a possibilidade de que tenha encontrado o documento será tentadora demais para ignorar. O plano era arriscado, mas bem estruturado. Fernando já havia contatado o delegado Maurício Ribeiro, que concordara em preparar uma operação especial. A armadilha seria montada no escritório pessoal de Osvaldo na mansão dos Jardins, terreno conhecido onde poderiam controlar as variáveis. E quanto a Tainá e Roberto? Perguntou Osvaldo. Eles ficarão seguros aqui enquanto executamos o plano? Sim, mas com reforço na segurança, respondeu Fernando. Já solicitei 2 agentes federais para se juntarem. A equipe daqui, discretamente. São homens de confiança do delegado Ribeiro. As horas avançavam enquanto os 3 homens refinavam cada detalhe. O encontro com Mendonça e Eduardo seria marcado para dali a 2 dias, tempo suficiente para que a Polícia Federal preparasse a operação e instalasse todo o equipamento necessário para captar evidências incontestáveis. Quando, finalmente, se retiraram para descansar, já passava das 3 da manhã. Osvaldo, no entanto, não conseguiu dormir. Ficou na varanda de seu quarto, observando as montanhas envoltas em névoa, refletindo sobre os estranhos caminhos que a vida tomava. Apenas 3 semanas, era um empresário solitário focado apenas em números e negócios. Agora, estava no centro de uma operação contra um esquema de corrupção, arriscando tudo para proteger uma criança que entrara em sua vida por acaso. Ou talvez, pensou ele, não tão por acaso assim. No quarto ao lado, Tainá também estava, acordada, olhando para o céu estrelado pela janela. Seus pensamentos eram uma mistura de medo e esperança. Medo do perigo que ainda pairava sobre eles, esperança no futuro que começava a se desenhar. Vai dar tudo certo, sussurrou ela para si mesma, como um mantra que repetira tantas vezes nas noites frias sob o viaduto. Vai dar tudo certo. Pela primeira vez em muito tempo, ela realmente acreditava nisso. Capítulo 6. A armadilha. A mansão nos Jardins, residência principal de Osvaldo, havia sido meticulosamente preparada para a operação. Microfones ocultos foram instalados estrategicamente no escritório. Câmeras discretas, posicionadas em ângulos que cobriam todo o ambiente, e agentes da Polícia Federal disfarçados como funcionários da casa aguardavam em posições-chave. Delegado. Maurício Ribeiro, um homem de 50 e poucos anos com uma reputação impecável, construída ao longo de décadas combatendo a corrupção, supervisionava pessoalmente os preparativos. Sua expressão era de concentração intensa, enquanto verificava cada detalhe do plano. Todo o perímetro está seguro, informou ele a Osvaldo, que ajustava a gravata diante do espelho. Temos agentes nas ruas adjacentes, na casa vizinha, e no escritório do outro lado da rua.
Se eles tentarem algo, estaremos prontos. Osvaldo assentiu, tentando controlar a ansiedade que sentia. Não era um homem acostumado ao perigo. Sua vida sempre fora organizada, previsível, centrada em reuniões corporativas e projetos imobiliários. Agora, estava prestes a confrontar pessoas genuinamente perigosas, em um jogo de alto risco. E se eles perceberem a armadilha? Perguntou, verbalizando seu maior receio. Improvável, respondeu Maurício. Mendonça é arrogante, confia demais em sua influência e poder. Eduardo, por sua vez, já demonstrou que subestima você. Além disso, a isca que oferecemos é tentadora demais para ignorarem. Fernando entrou no quarto, trazendo o celular que seria usado por Osvaldo. Este aparelho está completamente limpo e monitorado. Qualquer comunicação será registrada. Lembre-se do combinado. Mantenha-os falando, faça perguntas abertas, deixe que eles se incriminem. Osvaldo pegou o telefone, sentindo o peso da responsabilidade. Em Campos do Jordão, Tainá e Roberto estavam seguros, mas não poderia deixar de pensar neles. Tudo o que fazia agora era, em última análise, para garantir que aquela criança extraordinária pudesse ter um futuro em paz. O relógio marcava exatamente 10 horas da manhã, quando o interfone anunciou a chegada dos visitantes. Eduardo vinha, sozinho, como combinado para a reunião preliminar. Augusto Mendonça, mais cauteloso, havia insistido em enviar primeiro seu sobrinho para verificar a situação. Pronto? Perguntou Maurício, antes de se retirar para a sala de monitoramento improvisada em um dos quartos da mansão. Pronto, confirmou Osvaldo, respirando fundo. Eduardo entrou no escritório com a confiança típica de alguém que se acredita no controle da situação. Vestia um terno impecável, como sempre, mas havia uma tensão sutil em seus movimentos que traía seu aparente autocontrole. Osvaldo, cumprimentou ele secamente. Confesso que fiquei surpreso com seu contato. Achei que nosso último encontro havia sido definitivo. Circunstâncias mudam, Eduardo, respondeu Osvaldo, indicando uma poltrona para que o ex-vice-presidente se sentasse. Reflexão e pragmatismo são virtudes no mundo dos negócios, não é mesmo? Eduardo estudou o rosto de Osvaldo por alguns instantes, como se buscasse sinais de armadilha ou blefe. Então, subitamente, você está aberto a negociar. Por quê? Porque qualquer homem muda de ideia. Autopreservação. Percebi que estou em uma situação delicada. Vocês têm recursos, conexões e, aparentemente, poucos escrúpulos. Eu tenho uma empresa para proteger e, bem, descobri algumas coisas que talvez interessem ao seu tio. A menção a Mendonça como seu tio fez Eduardo se enrijecer momentaneamente. Que tipo de coisas? Osvaldo sorriu enigmaticamente, seguindo o roteiro que haviam elaborado cuidadosamente. O tipo de coisa que fica guardada em cofres como apólice de seguro. O tipo de coisa que pode derrubar meio governo. O rosto de Eduardo empalideceu, visivelmente. Aquelas palavras específicas, citadas exatamente como Tainá ouvira na reunião secreta, tiveram o efeito esperado. Não sei do que está falando, respondeu ele, mas sua voz traiu incerteza. Vamos deixar de jogos, Eduardo. Sei sobre o esquema, sobre os terrenos no centro expandido, sobre como vocês manipularam avaliações, subornaram fiscais, intimidaram proprietários. Sei sobre a Horizonte Consultoria e outras empresas de fachada. A questão é, o que fazemos com esse conhecimento mútuo? Eduardo permaneceu em silêncio por alguns instantes, claramente recalculando sua estratégia. Suponhamos que você realmente saiba algo relevante. O que propõe? Uma trégua. Vocês deixam a menina e o pai dela em paz permanentemente. Em troca, eu não apenas me retiro do caminho, como posso contribuir para o sucesso do projeto. Afinal, minha empresa seria a principal beneficiária, não é mesmo? E por que deveríamos confiar em você agora? Há 3 dias você estava pronto para nos denunciar. Porque, diferente de vocês, eu tenho algo a perder. Minha reputação, minha liberdade, tudo que construí em décadas. Se esse esquema vier à tona, serei implicado de qualquer forma. Você cuidou disso muito bem, Eduardo, deixando minha assinatura em documentos estratégicos. A menção aos documentos incriminadores fez Eduardo relaxar levemente.
Era verdade que ele havia forjado a assinatura de Osvaldo em vários documentos, comprometedores, justamente para usar como garantia caso algo desse errado. Meu tio vai querer conversar pessoalmente com você, disse finalmente. Imaginei que sim. Por isso sugeri este encontro preliminar, para estabelecer as bases da conversa. Eduardo pegou o celular, digitou rapidamente uma mensagem e aguardou. Menos de 1 minuto depois, recebeu a resposta. Ele pode vir agora. Está próximo. Osvaldo assentiu, mantendo a compostura apesar da ansiedade crescente. O plano estava funcionando, mas a parte mais difícil estava por vir. Augusto Mendonça era conhecido por sua astúcia e capacidade de detectar mentiras. Enquanto aguardavam, Eduardo fez algumas perguntas sobre o suposto documento que Osvaldo teria encontrado. Seguindo as orientações de Fernando, o empresário manteve suas respostas vagas o suficiente para despertar curiosidade, mas específicas o bastante para parecer verídicas. 20 minutos depois, o interfone anunciou a chegada de Augusto Mendonça. Diferente do sobrinho que tentava manter uma aparência de executivo respeitável, Mendonça exalava poder e ameaça de forma quase palpável. Era um homem de estatura média, cabelos grisalhos bem aparados e olhos frios que pareciam avaliar tudo em termos de utilidade ou ameaça. Senhor Menezes, cumprimentou ele com uma cordialidade calculada. Eduardo me disse que você teve uma epifania recente. Podemos chamar assim, respondeu Osvaldo, indicando outra poltrona. Ou podemos chamar de pragmatismo diante da realidade. Mendonça sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. A realidade tem esse efeito nas pessoas. Abre os olhos para o que realmente importa. A conversa iniciou-se cautelosa, com Mendonça sondando as verdadeiras intenções de Osvaldo. O empresário, por sua vez, mantinha-se firme no papel de alguém que, relutantemente, decidira se juntar ao esquema para proteger seus próprios interesses. Entendo sua preocupação com a menina, disse Mendonça em determinado momento. Crianças têm esse efeito nas pessoas. Despertam instintos protetores, mas precisa entender que ela representa um risco. Que risco pode representar uma criança de 9 anos? O tipo de risco que vem de estar no lugar errado, na hora errada, de ver e ouvir coisas que não deveria. Como reuniões em prédios abandonados onde se discute como limpar áreas e persuadir proprietários, arriscou Osvaldo. O olhar de Mendonça se estreitou perigosamente. Então ela realmente viu e ouviu. A menina tem uma memória impressionante. Eduardo e Mendonça trocaram olhares preocupados. A confirmação de que Tainá havia testemunhado reuniões importantes era exatamente o que os investigadores precisavam em registro. Isso muda um pouco as coisas, disse Mendonça, sua voz agora mais fria. Precisaremos de garantias, mais concretas do que sua palavra, Menezes. Que tipo de garantias? O documento que você mencionou a Eduardo. A suposta apólice de seguro que encontrou. Queremos vê-lo. Agora. Osvaldo havia sido preparado para esse momento. Levantou-se calmamente e dirigiu-se a um quadro na parede. Removendo-o, revelou um pequeno cofre embutido. Antes de mostrar qualquer coisa, quero garantias concretas de que a menina e o pai ficarão em paz. E quero detalhes sobre como serei compensado por minha cooperação nesse projeto. A menção à compensação financeira provocou exatamente a reação esperada. Mendonça, acreditando que finalmente havia conquistado a cooperação de Osvaldo, por ganância, começou a detalhar o esquema de forma surpreendentemente aberta. O projeto do centro expandido vai gerar bilhões, Menezes. Sua empresa ficará com os contratos principais de construção, cerca de 60% do total. Outros 30% serão distribuídos entre construtoras parceiras e 10% para despesas operacionais especiais. Despesas operacionais especiais? Incentivos para quem precisa ser incentivado, explicou Mendonça com um sorriso cínico. Políticos, fiscais, burocratas, a engrenagem precisa ser lubrificada para funcionar sem atrito. E quanto vale minha cooperação especificamente? Mendonça.
Pareceu calcular mentalmente antes de responder. Além dos lucros oficiais da sua empresa, podemos arranjar uma compensação adicional. Digamos 50 milhões limpos em uma conta nas Ilhas Cayman, sem rastros, sem impostos. Osvaldo assentiu, como se considerasse a oferta. E quanto aos proprietários resistentes? Ouvi rumores sobre métodos persuasivos. Deixe isso conosco, interveio Eduardo, trocando um olhar com o tio. Temos maneiras de convencer pessoas a vender quando o dinheiro não é suficiente. Como intimidação, ameaças, pressionou Osvaldo. Chamemos de negociação intensificada, respondeu Mendonça com um sorriso frio. No fim, todos vendem. Alguns apenas precisam de um incentivo extra para entender o que é melhor para eles. A conversa continuou por mais 30 minutos, com Mendonça e Eduardo revelando cada vez mais detalhes do esquema, aparentemente confiantes de que haviam conquistado a cooperação de Osvaldo. Mencionaram nomes de políticos envolvidos, valores específicos de propinas, métodos de lavagem de dinheiro e até mesmo planos futuros para outros projetos similares em diferentes regiões da cidade. Quando Mendonça finalmente exigiu ver o documento mencionado, Osvaldo abriu o cofre e retirou uma pasta. Antes de mostrar, preciso de sua palavra de que nossa negociação está concluída. A menina e o pai ficam em paz permanentemente e eu recebo minha compensação conforme acordado. Tem minha palavra, respondeu Mendonça, estendendo a mão para pegar a pasta. Foi nesse momento que a operação entrou em sua fase final. A porta do escritório se abriu e o delegado Maurício Ribeiro entrou, seguido por vários agentes da Polícia Federal. Augusto Mendonça, Eduardo Ferreira, vocês estão presos por corrupção ativa, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, extorsão e diversos outros crimes que vocês gentilmente confessaram nos últimos 45 minutos. O choque no rosto de ambos foi instantâneo. Eduardo parecia prestes a desmaiar, enquanto Mendonça, após um momento de surpresa, rapidamente recuperou a compostura, seu rosto assumindo uma expressão de desdém. Uma armadilha elegante, Menezes. Não esperava isso de você. Há muitas coisas que você não esperava de mim, Mendonça, como o fato de que jamais permitiria que minha empresa fosse usada para atividades criminosas. Enquanto os agentes conduziam os prisioneiros para fora, algemados e cabisbaixos, Maurício aproximou-se de Osvaldo. Conseguimos tudo o que precisávamos e mais um pouco. As confissões são claras. Os nomes mencionados abrem portas para investigações em várias esferas do poder público. Isso vai muito além do que imaginávamos inicialmente. Osvaldo sentiu um alívio enorme tomar conta de seu corpo. A tensão acumulada nos últimos dias parecia dissipar-se lentamente. E agora? Agora, eles vão para a custódia, enquanto preparamos operações simultâneas para prender os outros envolvidos mencionados na conversa. Quanto a você e a família da menina, podem voltar à normalidade. O perigo imediato passou. Ao final daquele longo dia, quando a movimentação policial finalmente cessou e a mansão voltou ao silêncio, Osvaldo ligou para Campos do Jordão. A voz ansiosa de Tainá atendeu após o primeiro toque. Seu Osvaldo? Deu tudo certo? Deu tudo certo, pequena. Acabou. Vocês podem voltar para São Paulo amanhã. O suspiro de alívio do outro lado da linha foi audível. Eu sabia que o senhor ia conseguir, disse ela, com aquela confiança inabalável que só as crianças possuem. Ao desligar, Osvaldo percebeu que pela primeira vez em muitos anos sentia-se verdadeiramente realizado, não pelo sucesso financeiro ou pelos empreendimentos concluídos, mas por ter feito a diferença na vida de alguém que realmente importava. Na manhã seguinte, a operação da Polícia Federal ganhou as manchetes dos principais jornais e noticiários. Mega operação desmantela esquema de corrupção imobiliária. Empresários e políticos presos em operação de lavagem de dinheiro. Delação premiada expõe rede de corrupção no setor de construção civil. O nome de Osvaldo era mencionado como colaborador fundamental da investigação, enquanto os nomes de Mendonça e Eduardo apareciam como principais articuladores do esquema criminoso. Enquanto isso, em Campos do Jordão, Roberto ajudava Tainá
a arrumar suas poucas pertences para o retorno a São Paulo. A menina estava silenciosa, pensativa. Algo errado, filha? Perguntou ele, notando sua expressão distante. Estou pensando no que vai acontecer agora, respondeu ela. Vamos morar juntos, não é? Só nós dois? Roberto sentou-se ao lado da filha, passando o braço ao redor de seus ombros. Sim, vamos. Tenho um pequeno apartamento na Zona Leste. Não é nada luxuoso como esta casa, mas é nosso lar. Vou matricular você na escola perto de casa. E começaremos uma vida nova juntos. Tainá assentiu, mas seu olhar continuava distante. E seu Osvaldo? Vamos nos despedir dele? A pergunta pegou Roberto de surpresa. Embora soubesse que um vínculo se formara entre sua filha e o empresário, não havia percebido a profundidade desse laço. Claro que vamos nos despedir. E tenho certeza de que ele vai querer manter contato, ver como você está de vez em quando. Um brilho esperançoso surgiu nos olhos de Tainá. Seria bom. O carro que os levaria de volta a São Paulo chegou no início da tarde. A viagem transcorreu em relativo silêncio, com Tainá absorta na paisagem que mudava gradualmente das montanhas para a metrópole congestionada. Quando finalmente chegaram à mansão nos jardins, onde Osvaldo os aguardava, a menina mal conseguiu conter a ansiedade. Correndo pela entrada da mansão, encontrou Osvaldo no jardim conversando com Fernando. Sem hesitar, lançou-se em seus braços em um abraço espontâneo que surpreendeu a todos, inclusive a própria Tainá. Vocês conseguiram! Exclamou ela, com um sorriso radiante. Os homens maus foram presos. Osvaldo sorriu, devolvendo o abraço com emoção genuína. Sim, pequena, e você foi fundamental para isso. Sua coragem e sua memória extraordinária ajudaram a colocar pessoas muito ruins atrás das grades. Roberto se aproximou, estendendo a mão para Osvaldo. Não sei como agradecer por tudo que fez por nós. Não há o que agradecer. Foi sua filha quem me salvou, lembra? Os três entraram na mansão, onde Dona Zélia havia preparado um almoço especial para celebrar o sucesso da operação e o retorno seguro de todos. A refeição transcorreu em um clima de celebração contida, com Fernando relatando os detalhes da operação que podia compartilhar e Osvaldo explicando os próximos passos. As investigações vão continuar por meses, talvez anos, explicou ele. Mas o núcleo principal do esquema já foi desmantelado. Vocês estão seguros agora. Após o almoço, chegou o momento que todos sabiam que viria, mas ninguém queria enfrentar: a despedida. Roberto havia decidido retornar ao seu apartamento, na Zona Leste, retomar seu emprego e começar o processo de reintegração de Tainá à vida escolar normal. Osvaldo, começou Tainá, sua voz pequena e hesitante, obrigada por tudo. O senhor vai nos visitar algum dia? A pergunta, feita com tanta esperança e vulnerabilidade, tocou profundamente o empresário. Claro que sim, Tainá, sempre que vocês quiserem. E você sempre será bem-vinda aqui. Foi então que Osvaldo tomou uma decisão que vinha considerando nos últimos dias. Na verdade, tenho uma proposta para vocês dois, disse ele, olhando de Roberto para Tainá. Algo que gostaria que considerassem seriamente. A proposta que Osvaldo estava prestes a fazer mudaria para sempre o curso de 3 vidas que o destino uniu de forma tão improvável. Uma proposta nascida não apenas da gratidão ou do senso de responsabilidade, mas de um afeto genuíno que havia florescido nos momentos mais improváveis e nos lugares mais inesperados. Capítulo 7. Um novo começo. O silêncio tomou conta da sala enquanto Roberto e Tainá aguardavam, expectantes a proposta de Osvaldo. O empresário parecia buscar as palavras certas, como se entendesse o peso do que estava prestes a dizer. Durante estas últimas semanas, começou ele, escolhendo cuidadosamente cada palavra, percebi algo importante sobre minha vida. Construí um império, acumulei riqueza, criei projetos que transformaram a paisagem de São Paulo, mas faltava algo essencial, algo que só percebi quando Tainá entrou em minha vida. A menina observava atentamente, seus olhos grandes fixos no rosto de Osvaldo. Tenho um apartamento no Morumbi,
Não muito longe daqui. 3 quartos, área verde, segurança, próximo. Há excelentes escolas. Está vazio há anos, pois o comprei como investimento. Gostaria de oferecê-lo a vocês para que possam recomeçar com dignidade e conforto. Roberto arregalou os olhos, claramente sem palavras. Não é caridade, continuou Osvaldo, antecipando a possível objeção. Considere um agradecimento por tudo que sua filha fez. Além disso, tenho uma proposta de trabalho para você, Roberto. Preciso de alguém com sua integridade e determinação na Menezes Incorporações. Alguém que entenda o valor da honestidade. Trabalho? Perguntou Roberto, ainda processando a oferta. Mas sou apenas um segurança de supermercado. Não tenho qualificações para uma empresa como a sua. Osvaldo sorriu. Todos começamos de algum lugar, Roberto. Antes de ser empresário, fui ajudante de obra. O que valorizo não são diplomas ou experiência prévia, mas caráter. E você demonstrou ter muito disso. Precisarei reconstruir minha empresa depois desse escândalo, com pessoas em quem possa confiar. Tainá olhava, do pai para Osvaldo, tentando conter a esperança que crescia em seu peito. A ideia de uma casa de verdade, de seu pai com um bom emprego, de poder estudar em uma escola de qualidade, era quase inacreditável depois de tantos anos de privações. E há mais uma coisa, continuou Osvaldo, agora visivelmente emocionado. Algo que tenho pensado muito nos últimos dias. É uma decisão muito pessoal, e compreenderei perfeitamente se decidirem que não é o momento certo. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Gostaria de iniciar o processo. Legal para me tornar padrinho de Tainá. Não para substituir você como pai, Roberto, jamais, mas para oferecer apoio adicional, garantir sua educação, seu futuro e, principalmente, para formalizar esse vínculo especial que se formou entre nós. A proposta pairou no ar por alguns instantes. Tainá foi a primeira a reagir, seus olhos enchendo-se de lágrimas enquanto um sorriso iluminava seu rosto. Eu posso ter 2 pais? Perguntou ela, com a inocência e a objetividade típicas da infância. Osvaldo não conseguiu conter o sorriso. Não exatamente, pequena. Seu pai será sempre seu pai. Eu seria como um protetor adicional, alguém que estará sempre ao seu lado, garantindo que nunca mais falte nada em sua vida. Roberto parecia emocionado demais para falar. Depois de alguns momentos tentando controlar, a voz finalmente conseguiu responder. Seu Osvaldo, o que o senhor está oferecendo é muito mais do que poderíamos sonhar. Não sei se podemos aceitar tudo isso. Por favor, não me chame de senhor, pediu Osvaldo. Depois de tudo que passamos juntos, somos Osvaldo e Roberto. E quanto à minha oferta, não é um favor, é uma oportunidade para todos nós. Vocês trariam para minha vida algo que dinheiro algum pode comprar. Uma família. Aquela palavra, família, tocou profundamente Roberto e Tainá. Após a tragédia que os separara anos antes, a ideia de reconstruir uma família, mesmo que não convencional, era profundamente comovente. Podemos pensar sobre isso? Pediu Roberto. É uma decisão importante e preciso ter certeza de que é o melhor para Tainá. Claro, concordou Osvaldo. Tomem o tempo que precisarem. Enquanto isso, o apartamento está disponível para vocês, sem compromisso. Considere um período de adaptação para todos nós. Naquela mesma tarde, Osvaldo levou o pai e filha para conhecer o apartamento no Morumbi. Era um imóvel espaçoso, com vista para o Parque Burle Marx, decorado com elegância discreta, mas sem ostentação. Para Tainá, que passara anos dormindo em papelões sob viadutos, parecia um palácio. Este seria nosso? Perguntou ela, correndo de cômodo em cômodo com entusiasmo infantil. Se vocês aceitarem, confirmou Osvaldo, observando com satisfação a alegria da menina. Roberto caminhava pelo apartamento, em silêncio, claramente tentando processar a mudança radical que se apresentava em sua vida. Após completar o tour, virou-se para Osvaldo. Por que está fazendo tudo isso por nós? A pergunta direta e sincera merecia uma resposta igualmente honesta. Porque sua filha me ensinou algo importante, respondeu Osvaldo após um momento de reflexão.
Ela me mostrou que a verdadeira riqueza não está nos prédios que construímos ou nos números em contas bancárias, mas nas conexões que estabelecemos, nas vidas que tocamos. Tainá salvou mais do que minha vida. Naquela noite, ela salvou minha humanidade. As palavras ditas com emoção genuína quebraram as últimas resistências de Roberto. Com os olhos marejados, ele estendeu a mão para Osvaldo. Aceitamos sua oferta. Todas elas. Na semana seguinte, enquanto Roberto e Tainá se instalavam no novo lar, Osvaldo dedicou-se à reestruturação da Menezes Incorporações. Com a prisão de Eduardo e a exposição do esquema de corrupção, a empresa enfrentava sua maior crise. Vários contratos foram suspensos, investidores retiraram apoio e a imprensa especulava sobre o futuro do conglomerado. Contra todas as expectativas, Osvaldo decidiu não apenas preservar a empresa, mas transformá-la. Em uma coletiva de imprensa convocada às pressas, anunciou uma auditoria completa e independente, o afastamento de todos os executivos ligados a Eduardo e a criação de um programa de compliance rigoroso. A Menezes Incorporações renascerá das cinzas desta crise como um exemplo de ética empresarial, declarou ele para dezenas de jornalistas. Cada centavo desviado será restituído. Cada contrato obtido de forma irregular será revisto, cada ato ilícito será exposto e corrigido. Mas o anúncio que realmente surpreendeu a todos veio em seguida. Estou criando hoje a Fundação Novo Horizonte, dedicada a oferecer abrigo, educação e oportunidades para crianças em situação de rua em São Paulo. A fundação será financiada com 10% do lucro anual da Menezes Incorporações, além de uma doação inicial de R$50 milhões do meu patrimônio pessoal. A notícia repercutiu amplamente, transformando a narrativa sobre Osvaldo e sua empresa. De vilão corporativo potencialmente envolvido em corrupção, ele passou a ser retratado como o empresário que não apenas denunciou um esquema criminoso, mas também decidiu usar seus recursos para uma causa social relevante. Enquanto isso, a vida de Tainá transformava-se de formas que ela jamais poderia imaginar. Matriculada em uma das melhores escolas particulares de São Paulo, a menina revelou um talento extraordinário para matemática e ciências, confirmando a intuição de Osvaldo sobre sua inteligência excepcional. Roberto, por sua vez, iniciou suas atividades na Menezes Incorporações como assistente no Departamento de Segurança Corporativa. Sua integridade e perspectiva única, como alguém que conhecia as dificuldades da vida, trouxeram uma contribuição valiosa para a empresa em reestruturação. 3 meses após o desmantelamento do esquema de corrupção, a Fundação Novo Horizonte inaugurou seu primeiro centro de acolhimento na região central de São Paulo, próximo ao viaduto onde Tainá costumava ficar. O local oferecia não apenas abrigo temporário, mas também alimentação, assistência médica, apoio psicológico e atividades educativas para crianças em situação de vulnerabilidade. Na cerimônia de inauguração, Osvaldo surpreendeu a todos ao convidar Tainá para cortar a fita ao seu lado. Esta fundação existe por causa de uma criança extraordinária, que mesmo enfrentando as piores adversidades, manteve sua integridade e coragem, explicou ele aos presentes. Tainá me ensinou que a verdadeira mudança social começa quando enxergamos o potencial em cada ser humano, independentemente de sua origem ou condição. A menina, vestida com um vestido simples mas elegante e com os cabelos cacheados, cuidadosamente arrumados, parecia uma pessoa completamente diferente daquela criança desnutrida que vivia sob o viaduto. No entanto, seus olhos mantinham aquela mistura única de sabedoria precoce e esperança inabalável. «Quero dizer algo», pediu ela a Osvaldo, que lhe passou o microfone com um sorriso encorajador. Diante de dezenas de pessoas, incluindo autoridades, empresários e jornalistas, Tainá falou com uma eloquência surpreendente para seus 9 anos. «Eu sei como é dormir com fome, ter medo da chuva e do frio, sentir que ninguém se importa, se você existe ou não. Sei como é ser invisível para as pessoas que passam apressadas.
Mas também sei como uma pequena ajuda, um simples sanduíche ou um sorriso sincero pode mudar tudo. Este lugar vai fazer isso por muitas crianças, como só eu fui. Vai mostrar que elas não estão sozinhas, que merecem uma chance, que podem sonhar com um futuro melhor. O discurso improvisado da menina comoveu os presentes, muitos dos quais não conseguiram conter as lágrimas. As câmeras capturaram o momento em que Osvaldo, visivelmente emocionado, abraçou Tainá com orgulho paternal. Aquela cena, reproduzida nos principais jornais e telejornais do país no dia seguinte, simbolizava o extraordinário vínculo que se formara entre o poderoso empresário e a ex-menina de rua. Uma história que capturou a imaginação do público e inspirou outras iniciativas similares em diferentes cidades. Um ano após o fatídico encontro sob o viaduto, a vida dos três protagonistas desta história havia se transformado completamente. A Menezes Incorporações, embora menor após o expurgo dos elementos corruptos, tornara-se um modelo de governança corporativa ética. A Fundação Novo Horizonte já havia atendido mais de 500 crianças, com resultados promissores em termos de reintegração social e escolar. Roberto, promovido a coordenador de segurança, desenvolvera um programa inovador de contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo capacitação e oportunidades de emprego tanto na Menezes Incorporações quanto em empresas parceiras. Tainá, agora com 10 anos, não apenas se destacava academicamente, mas também participava ativamente dos projetos da Fundação, especialmente no programa de tutoria, onde crianças mais velhas auxiliavam as mais novas em atividades educativas. Quanto a Osvaldo, a transformação foi talvez a mais profunda. O empresário solitário, obcecado por números e resultados, descobrira uma nova forma de medir sucesso. Seu apartamento nos Jardins, antes um espaço frio e impessoal, tornara-se um local de encontros frequentes com Roberto e Tainá, que mesmo morando em seu próprio apartamento, passavam muitos fins de semana na mansão, especialmente em jantares, de domingo preparados com carinho por Dona Zélia. Numa dessas noites de domingo, após um jantar particularmente animado, Osvaldo encontrou Tainá na biblioteca, folheando um dos muitos livros de matemática avançada que ele havia comprado especialmente para ela. "Não está cansada de estudar, pequena?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. "Nunca me canso de aprender", respondeu ela com um sorriso. "Quero ser engenheira como você um dia." Osvaldo sorriu, sentindo aquela agora familiar onda de orgulho que sempre o invadia quando pensava no futuro brilhante que se abria para Tainá. "Sabe, às vezes penso em como nossas vidas se conectaram de forma tão improvável", comentou ele. "Um simples gesto de alimentar uma criança de rua todos os dias mudou tudo." "Não foi só isso", disse Tainá, fechando o livro e olhando diretamente para Osvaldo. "Foi porque o senhor me via de verdade, não como um problema ou algo triste na paisagem, mas como uma pessoa. A maioria das pessoas olhava através de mim como se eu fosse invisível ou não importasse. O senhor olhava nos meus olhos." A observação, feita com aquela perspicácia que sempre surpreendia Osvaldo, tocou-o profundamente. "E você me salvou não apenas daquele assalto, mas de uma vida sem propósito verdadeiro", respondeu ele. "Acho que fomos um presente um para o outro." Naquele momento, Roberto entrou na biblioteca, trazendo uma caixa embrulhada em papel colorido. "O que é isso?" perguntou Tainá, curiosa. "Um presente que encontramos limpando o antigo escritório de Osvaldo na empresa", explicou Roberto. "Achamos que você gostaria de tê-lo." Intrigada, Tainá abriu o embrulho. Dentro da caixa, cuidadosamente restaurado e envernizado, estava o velho taco de beisebol que ela usara para salvar Osvaldo naquela noite fatídica. "Guardamos como um símbolo", disse Osvaldo. "Não da violência daquele momento, mas da coragem que uma pequena menina teve para defender alguém que mal conhecia." Tainá segurou o taco em suas mãos, lembrando-se do medo e da adrenalina daquele momento, contrastando com a segurança e o amor que sentia agora. Seus olhos encheram-se de lágrimas,
enquanto olhava para os 2 homens que haviam se tornado sua família. Obrigada por não desistirem de mim, disse ela simplesmente, abraçando primeiro o pai biológico e depois Osvaldo, seu padrinho, oficial desde o mês anterior, quando a justiça finalmente aprovara o pedido. Aquela noite, encerrou-se com os 3 na varanda da mansão, observando as luzes de São Paulo, uma cidade que parecia agora menos hostil e mais cheia de possibilidades. Para Tainá, que conhecera seu lado mais cruel, a metrópole transformara-se em um lugar de oportunidades e esperança. Para Roberto, representava uma segunda chance de ser o pai que sempre quisera ser. E para Osvaldo, tornara-se o cenário de sua maior realização, uma que nenhum arranha-céu ou empreendimento imobiliário poderia superar: a construção de uma família. O taco de beisebol ganhou um lugar de honra no escritório de Osvaldo, não como um troféu de um momento de perigo, mas como um lembrete diário de que os laços mais fortes nem sempre são os de sangue, e de que a coragem para mudar uma vida, ou muitas vidas, pode surgir dos lugares mais inesperados e das pessoas aparentemente mais frágeis. A história de Tainá, Roberto e Osvaldo continuou a inspirar muitos outros, provando que mesmo nas circunstâncias mais adversas, quando alguém decide estender a mão em vez de desviar o olhar, mundos inteiros podem ser transformados, e que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. No caso de Osvaldo Menezes, o empresário bilionário que construiu um império de concreto e vidro foi uma pequena menina que nada possuía além de coragem e dignidade, quem lhe mostrou o verdadeiro significado de riqueza. E nessa troca extraordinária, ambos encontraram o que muitos buscam uma vida inteira: um lugar para chamar de lar e pessoas para chamar de família.